E nós seguimos por aqui agora ouvindo a opinião de Fernando Molica sobre este mesmo assunto. Molica, ser considerado um delito, ter de pagar multa que vai até 3.600 euros, ser o primeiro país da Europa a, de fato, exigir que as pessoas se vacinem. Você é de acordo com essas medidas e esse passaporte de vacinação na intenção de desafogar os hospitais? Olha só, cada país sabe onde ele aperta o calo. A gente não está falando de uma situação de normalidade, a gente está falando de uma situação excepcional. Estamos vivendo uma excepcionalidade. Milhões e milhões de pessoas mortas no mundo. É como uma guerra. Quando ocorre uma guerra de grandes dimensões, há o serviço militar obrigatório. Em muitos países se estabelece isso. Então a pessoa é obrigada a largar a sua vida, a largar o seu dia a dia, a sua escola, a sua família, seu trabalho, para ir combater uma guerra. Uma guerra que muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali. E as pessoas morrem na guerra, são convocadas. Então isso é uma situação excepcional. Nada mais é uma violência. Você convocar alguém, obrigar alguém para ir a uma guerra, é uma violência, talvez a maior violência que o Estado possa estabelecer em relação à comunidade. Mas é, eventualmente, uma violência necessária. Você está em guerra, você está lutando por causas importantes, enfim. Então, agora a gente está numa guerra contra o vírus. E nessa guerra, os estados, os países estão movimentando seus recursos, seus cientistas, seu orçamento, tudo para tentar minorar, minimizar os danos dessa pandemia. Então, se o governo da Áustria, que é um país governado por um governo conservador, não é um governo de esquerda, apenas a extrema-direita está contra essa medida, se o governo chega à conclusão de que isso é necessário, e que é necessário, sim, estabelecer uma vacinação obrigatória, e o índice lá é baixo de vacinação, está vendo aqui em torno de 71,5%, o índice de vacinados é um índice inferior ao de outros países europeus. Isso tem consequências na saúde pública, isso tem consequências nos hospitais, no aumento dos custos, como o Boris frisou há pouco. Isso diminui a produção do país, porque a economia acaba sendo prejudicada por falta de gente capacitada de trabalhar. Muita gente é obrigada a ficar em casa ou ficar internada em um hospital. Então, é um gesto pesado? Você obrigar alguém a tomar uma vacina, não é uma coisa simples. Aqui no Brasil a gente tem a obrigatoriedade da vacina para exercer algumas funções, para frequentar determinados lugares, enfim, você vai entrar ali, vai entrar no Supremo Tribunal Federal, tem que estar vacinado, pelo menos mostrar que não foi contaminado. Você ir para algumas escolas já começam a exigir, restaurantes, bares, mas você pode se privar de ir a esses locais. Não é uma obrigação no sentido de tomar uma multa. A Áustria está sendo mais radical ainda. Agora, isso é absurdo? Não, não é absurdo. Isso é razoável, isso é necessário para, naquele momento, nessas condições do país, naquelas determinadas condições do país. É uma atitude necessária, fundamental, que, e repito, a gente está falando de vida em comunidade. A gente não está falando apenas na nossa liberdade de fazer o que quisermos com o nosso corpo, desde que isso não cause danos para terceiros. Ao não tomar a vacina, a pessoa não está apenas assumindo o risco para si, ela está colocando em risco outras pessoas. E aí